Bom dia. Eu recebi um estudo interessante comparando o preço da gasolina hoje, a propósito das medidas do governo, né, que acabaram de entrar em vigor aí anulando impostos federais sobre os combustíveis, o preço da gasolina hoje e o preço da gasolina no início do século. O início do século não é tão longe assim, foi logo ali 2002, 2003, por aí. Em dólar, o preço da gasolina lá no início estava mais caro que a gasolina de hoje. E comparando a capacidade de compra do salário mínimo de hoje com o salário mínimo daquela época, o salário mínimo de hoje compra mais gasolina que naquela época, né? A gente está brigando hoje por um preço mais barato da gasolina, mas tem esses dados aí só para refrescar a memória. Falando em queda de imposto, o governo federal tirou os impostos de importação de bens de capital, né, que são aquelas máquinas, né, altamente sofisticadas que não são produzidas no Brasil, que servem para produzir aqui no Brasil, né, máquinas que vão equipar indústrias brasileiras e, ao mesmo tempo, equipamento digital, né, como computadores e telefones celulares também. Cai em 10%. E vejo que o governador de São Paulo está tirando de dois gêneros de primeira necessidade também imposto estadual, né, no leite e na carne. Está sentindo o problema, por exemplo, em Aparecida do Norte, onde tem o santuário de Nossa Senhora Aparecida, para onde fluem 12 milhões de pessoas por ano, o prefeito está desesperado, porque acabou essa fonte de renda, né? Está uma pobreza incrível na cidade, né? E, ao mesmo tempo, ele conta que na periferia é só choro e fome. Chegou a relatar casos de tentativa de homicídio, de suicídio, né? Então, as pessoas ficam desesperadas com isso. E há reações, né? Tem uma lista de 310 médicos, por exemplo, em Fortaleza, dizendo que, num manifesto pelo Brasil, falando do tratamento que é preciso. Eles aprenderam isso na faculdade. Ouviram do professor dizendo que nenhum médico pode deixar uma doença se agravar sem que ela seja tratada. Não pode ser tratada depois que se agravou, né? Essa doença é muito rápida para chegar aos pulmões. Demora aí uns 3, 5 dias. Se vai esperar teste, já não dá mais, já é tarde, tem um coquetel disponível, né? E depois tem o que diz a convenção, aliás, a declaração de Helsinki, da Associação Médica Mundial, que foi atualizada de 1964 até agora, está atualizada e diz: no tratamento de um paciente, quando métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos comprovados não existirem ou forem ineficazes, o médico, com o consentimento informado do paciente, deverá ser livre para utilizar medidas profiláticas, diagnósticas e terapêuticas não comprovadas ou inovadoras, se em seu julgamento estas oferecerem a esperança de salvar a vida, restabelecer a saúde e aliviar o sofrimento. Nós temos 276 prefeitos que são médicos, temos um governador que é médico de Goiás, né? E a gente espera que haja essa sensibilidade para impedir que os hospitais se encham de gente. E a própria medicina reconhece que a pessoa que vai entubada numa UTI está com 70% de chance de não voltar mais. Então, essa campanha que a gente vê na mídia de desinformação é para ajudar o vírus a matar. É uma coisa incrível, né? Assim como a campanha que a gente vê aí do lockdown é uma coisa assim que vamos empobrecer o país para depois culpar o presidente, que não tem nada a ver com isso, né? Porque quem está fazendo lockdown são os governadores. O prefeito de Aparecida reclama que o governador é que está mandando, que o prefeito não consegue mandar nada. Bom, e por último, para registrar, o juiz de Curitiba, que substituiu Sérgio Moro e Gabriela Hart, mandou os processos para Brasília, né, e mandou também um processo que não terminou ainda. Tem aqueles dois que
Fachin anulou, mas tem o do Instituto Lula, do apartamento lá em São Bernardo, né, que resultaram em bloqueio de bens. Então, o bloqueio de bens do ex-presidente Lula continua, né? E por outro lado, houve recurso na decisão de Fachin e a decisão de Fachin vai ser submetida ao plenário. Portanto, ainda não é definitiva. De Brasília, Alexandre Garcia.